Tá filmando já. Tá, então, galera, o objetivo dessa oficina é tentar fazer um apanhado geral da história do cinema, tentar contar para vocês o principal e o que mais importante aconteceu na história do cinema nesses 20 minutos que a gente tem na oficina. Começando, o cinema surge no ano de 1895, quando os irmãos Auguste e Lumière utilizam um invento criado pelo Thomas Edison alguns anos antes, o cinemascópio, para utilização de fazer imagens. O Thomas Edison já utilizava o equipamento para utilizar em relação à fotografia e os irmãos isso para fazer gravação de vídeo. É datado em 1895 porque foi no ano que teve a primeira apresentação para um grande público. Foi quando ele fez a apresentação da chegada do trem à estação, que é aquela cena famosa, o trem vai chegando e que conta a história de que algumas pessoas na hora da exibição saíram correndo porque achavam que o trem ia sair da tela e atropelar elas. Anos depois, derivado a criação e a utilização e a repercussão que esse invento teve mundialmente, surge o Georges Méliès, que reza a lenda. O tempo. O Georges Méliès, que reza a lenda, colocou a câmera para utilizar, igual todo mundo usava, você coloca lá, apertava o que seria o REC e deixava lá gravando, e depois você assistia o que você gravou com a câmera parada. Deu um problema na câmera, ela parou de funcionar, e depois ela voltou de funcionar, e ele percebeu aquele efeito Chapolin de teletransporte. Sabe, tipo, a pessoa estava ali, desapareceu e depois já apareceu em outro lugar. Então ele percebeu que com isso, ele ia conseguir fazer várias coisas diferentes que não eram pensadas para a utilização da máquina. Ele começou a fazer sobreposição de fotograma para fazer efeito com sobreposição. Ele pintava na mão os fotogramas para poder dar a impressão do colorido, apesar da cor do cinema ter surgido só tipo, anos depois. Ele já fazia todo esse tipo de trucagem, e por isso ele é considerado o pai dos efeitos especiais no cinema, da criação dos efeitos especiais no cinema. E da animação? Sim. Ele usou muita coisa de animação. Ainda com o cinema mudo, ainda com o cinema preto e branco, e ainda com o cinema sem muitos recursos técnicos, logo depois de Georges Méliès, em 1903, Hollywood é fundada oficialmente. Eles pegaram a cidade e falaram, poxa, isso aqui é um lugar legal para a gente poder fazer filme, tem bastante espaço para a gente construir estúdio, vamos pegar isso aqui vai ser a América do Cinema, vai ser onde a gente vai mais produzir. Em 1903, Hollywood é fundada oficialmente, e dentro desse período surgiram várias pessoas famosas dentro do cinema mudo. Eu trouxe dois para ilustrar, o Chaplin e o Buster Keaton, que foram alguns que tiveram bastante fama, os filmes de comédia, cada um com o seu estilo, o Carlitos mais despojado, o Buster Keaton com aquele humor que ele nunca ri, né, tipo sempre com a cara séria. Em 1903, na verdade, perdão, galera, em 1903, que eu falei que surgiu Hollywood, não foi em 1903, foi em 1913. Em 1903 foi quando os Estados Unidos apareceram mundialmente para o cinema, que foi quando foi lançado o Grande Roubo do Trem, que é considerado o primeiro faroeste da história, que é considerado o gênero mais antigo do cinema, que é o faroeste, por causa desse filme, onde um cara foi assistente de direção, trabalhou na produção do filme, que foi o Griffith, que anos depois ele lançou essa obra-prima, que é considerada a primeira grande obra-prima do cinema, que é O Nascimento de uma Nação, que é um filme que tem 3 horas de duração, conta a história da opressão dos negros, Ku Klux Klan. O filme chegou a ser proibido em um determinado período de tempo, depois ele voltou super polêmico, mas ele foi o primeiro filme da história que efetivamente utilizou recursos narrativos para o cinema. Tinha um começo, tinha um meio, tinha um fim, os personagens eram bem caracterizados dentro da história, o protagonista, antagonistas, todos esses recursos que hoje são utilizados foram criados nessa época, em 1915, quando o Griffith lançou O Nascimento de uma Nação. Muitas pessoas, isso é uma das coisas que é questionada no cinema, é que todo mundo acha que o documentário foi o gênero mais antigo, porque quando os irmãos Lumière inventaram o aparelho, ele era considerado documentário porque eles só filmavam coisas que estavam acontecendo no cotidiano. Era sempre as mesmas coisas. Só que o documentário, oficialmente, ele só é reconhecido como o primeiro documentário, é datado em 1925, quando o Robert Flaherty
se eu não me engano ele é austríaco, australiano, não sei, alguma coisa assim. Ele fez o Nanook e o Esquimó, que é um documentário que ele foi pro Polo Norte e ficou filmando a vida de um casal de esquimós lá no meio do gelão lá. Ele ficava tipo acompanhando a vida da galera, a vivência da galera, como é que era. Em 1926, Hollywood querendo se inovar, eles lançaram, a Warner lançou o primeiro filme com som da história, porque antes os filmes eles só eram passados e a galera ficava acompanhando as musiquinhas do piano, a orquestra acompanhava ao vivo ali na hora. Eles, em 1926 eles lançam o primeiro filme com som, sem fala. Em 1927, um ano depois, é lançado o primeiro filme com falas da história do cinema, que é O Cantor de Jazz, do Walt Johnson. Ele era um cara branco. Esse filme do Griffith, ele é mudo? É mudo. 3 horas. 3 horas de filme mudo. Ele era um cara branco que se pintava de preto para poder ir pros clubes de jazz, para poder cantar lá, sapatear. Ele é muito mais cantado do que falado. Ele tem poucos diálogos, mas já foi o primeiro filme que tinha diálogos ali na hora, não tinha. Ele ainda tem algumas cenas daquela que tipo entra o textinho pra galera ler, explicar o que tá acontecendo, mas ele já tem falas. Tendo a necessidade, já a indústria cinematográfica de Hollywood de criar uma premiação pra galera que produzia, surge então em 1929 o que até hoje é reconhecido o maior prêmio de todos os tempos da história, que é o Oscar. O Oscar surge em 1929. O primeiro filme ganhador de Oscar de melhor filme foi o Asas. É um filme de guerra, batalha de aviões, já tem alguns efeitos especiais, assim, filme de guerra. Para registrar que foi o primeiro filme ganhador do Oscar na história. Alguns anos depois, o cinema ainda permanecia bonito, artístico, lindo, mudo, mas deixava de ser preto e branco, quando em 1935 foi lançado um filme chamado Vaidade e Beleza, que está esgotado. A gente nunca também, tipo, 5 anos de loja, nunca vim procurar por esse filme, assim. Mas ele foi o primeiro filme colorido, mas ele não foi o primeiro filme colorido que foi mundialmente reconhecido, que agradou a galera, assim. Os dois filmes que marcaram de verdade o colorido no cinema foi A Branca de Neve, do Walt Disney, e O Mágico de Oz, que não é 100% colorido, né? Ele tem, tipo, o começo e o final em preto e branco, só a parte em que a menininha tá viajando lá na terra lá. Só o Mundo de Jazz é colorido. E em 1939, o ano que é considerado tipo o ano de ouro de Hollywood, que foi o ano em que Hollywood lançou mais sucessos bombásticos para o mundo todo, é o ano em que é lançado o primeiro grande disparador de bilheteria, campeão de bilheteria, ganhador de Oscars de todos os prêmios e até então o melhor filme de todos os tempos, que foi E o Vento Levou. Ganhou 10 Oscars, todo mundo conhece, o filme é bonitaço, assim. É enorme, mas é muito bom. Enorme, mas muito bom. E aí, nesse período de 1939 até 1941, o cinema permaneceu na mesma. Até com um cara de 23 anos, minha idade, que até então não era ninguém, um cara chamado Orson Welles, lança no seu primeiro filme, o que até hoje é considerado por muitos críticos, o melhor filme da história do cinema, que é O Cidadão Kane. Muito legal também. Que inovava em narrativa, porque ele tinha uma narrativa não linear. Ele era passado, tipo, o cara interrogava aqui, voltava no passado, e ia lá na história do cara no futuro. Ele inovou na utilização de planos. Ele foi o primeiro a utilizar a profundidade de cenários para tela, para que isso compusesse o que ele queria passar. E ele foi o primeiro a quebrar, tipo, a película da tela, digamos assim, tipo, passar a história para fora da tela. Porque quem assistiu o filme lembra que quando ele morre no começo do filme, ele fala lá Rosebud. E Rosebud já é o motivo pelo qual o filme todo desencadeia. Só que quando ele fala Rosebud, ele está sozinho no quarto. Não tem ninguém na sala com ele para poder ter passado a notícia do porquê que Rosebud foi pra frente. E uma das coisas que ele disse em entrevista foi que o que ele queria passar com isso é que, tipo, quem divulga a notícia que ele falou Rosebud, foi a última palavra que ele falou quando morreu, é a gente que assiste o filme. Porque só a gente viu que quando ele tá morrendo ele fala Rosebud. Ninguém do filme viu, a gente viu, então a gente divulgou a notícia. Então, tipo, ele quis meio que fazer essa quebra e o filme é muito foda, assim. Ele tem uma história que parece ser chata, parece ser monótona, mas é um filme que vale muito a pena. Qual filme é? Cidadão Kane, fica na sua mão. Em 1945 a Europa volta pro auge do cinema com mudanças. Roberto Rossellini
lança o que seria o primeiro filme do neorrealismo italiano, que seria um dos primeiros movimentos cinematográficos mais conhecidos do mundo, que foi o neorrealismo italiano. Ele lança o Roma Cidade Aberta, que está esgotado em DVD, só tem na coleção da revistaria, ainda tem alguns que dá para encomendar. Que o princípio do neorrealismo italiano era o seguinte: filmes com não atores, filmes sem utilização de luz artificial e com um enredo mais básico possível, histórias mais enxutas. Não tem dinheiro, não tem os homens estão morrendo na guerra. O filme ele é passado durante a guerra ainda, o Roma Cidade Aberta. E começaram a surgir vários filmes. Eu trouxe o Humberto D para simbolizar um dos grandes filmes da Ladrões de Bicicleta, então todos esses filmes que compuseram o neorrealismo italiano. Também em contrapartida, alguns filmes fora da Europa, e fora da Europa sim, França, Itália e fora dos Estados Unidos, estavam começando a surgir para o mundo também. Que no Japão, Akira Kurosawa começava a ganhar espaço no Ocidente com os Sete Samurais, e Ingmar Bergman começava a ganhar espaço com o Sétimo Selo, que foram dois filmes que foram extremamente aclamados, premiados, e todo mundo começou a ver que essa galera tinha alguma coisa para compor pro cinema, apesar deles já fazerem filmes há anos antes disso. O próximo movimento super fodástico que surgiu no cinema, que é o que o cinema contemporâneo, digamos assim, o cinema pop de hoje em dia deve muito. Muita gente não gosta, muita gente acha chato, mas há de se reconhecer que se deve muito a ele, é a Nouvelle Vague francesa, que consistia em virar as costas porque o cinema botava de regras de como que o cinema era feito, e os jovenzinhos lá, que eram críticos da carreira do cinema, que até hoje é considerada a revista mais foda de crítica cinematográfica, viraram as costas e falaram: não, a gente vai fazer cinema do nosso jeito, do jeito que a gente acha que tem que fazer. E esses caras eram Louis Malle, Jean-Luc Godard, Truffaut, Claude Chabrol, só caras que hoje você olha assim e fala: pô, eu quero ter todos os filmes desse cara aqui. Os clientes que a gente atende normalmente são sempre assim: o que você tem desse cara aqui? Eu sei que ele é foda e eu quero ver tudo que é dele. Na época eles estavam aparecendo como a galera que queria revolucionar o cinema, e eles conseguiram. Eles mudaram de cabeça para baixo a forma de se fazer cinema. Eles têm realmente alguns filmes que eu acho que são muito chatos, assim, mas que tem algo para acrescentar assim, pro cinema. E isso influenciou muito o nosso cinema internacionalmente. Porque apesar do nosso primeiro filme ter sido gravado lá na época de 1800 e tanto também, a gente não tinha expressão nenhuma no cenário internacional. E a gente ganha expressão quando o neorrealismo italiano e a Nouvelle Vague surgem, e a gente parte pro exterior como um país que podia também ter uma produção legal, com o Glauber Rocha e outros caras. Eu trouxe o Glauber Rocha mais para ilustrar porque ele foi o que mais escancarou o período do cinema novo brasileiro, com Deus, o Diabo na Terra do Sol, Idade da Terra, Barra Vento, vários filmes do Glauber Rocha, que ele pegou o que ele achava de legal desses movimentos que estavam bombando na Europa e falou: velho, é isso. E aí ele soltou a velha frase boa dele, que é uma câmera na mão e ideia na cabeça. Eu não quero saber se a minha técnica é boa, eu quero contar uma história boa. E eu quero contar uma história, não necessariamente você precisa entender ou não, assim, sabe? Enquanto isso, nos Estados Unidos, os Estados Unidos passou a ter um período eles estagnaram, deram uma estagnada, além do conflito que eles tiveram com o surgimento da TV. A TV surgiu em 1950, de 45 milhões de pessoas que iam no cinema por ano, esse número caía para 15 milhões, que a galera preferia ficar em casa vendo filme na TV, vendo novela na TV, assistindo as coisas na TV, do que sair para ir no cinema. E o cinema, a indústria cinematográfica vê a necessidade de inovar. O que eles decidem fazer? Eles falam: vamos criar uma coisa diferente. E aí, em 1953, surge o primeiro filme em 3D da história, que foi A Sombra e a Escuridão, que milhares de anos, alguns anos depois foi refilmado pelo Michael Douglas lá, aquele que eles vão pra Floresta caçar leão. Tinha uma edição em 1953 que foi o primeiro filme. Alguns filmes foram lançados, o Esquema pra Matar foi lançado em 3D, mas depois teve que ser relançado normalmente em 2D, porque ele não teve tanto apelo assim. Hollywood produzia cerca de 70 filmes 3D por ano, e não tinha tanto apelo assim. Em contrapartida, também, além do surgimento de drive-ins, que já diminuíam o foco para cinemas de rua, a criação dos multiplex lá, espaço com várias salas de cinema, que também diminuía
a unificação, tipo, você só tinha uma cidade, só tinha um cinema, só ia lá, só via esse filme. Então só esse filme lucrava. Você tinha a opção agora de, eu quero ir nesse cinema aqui e assistir o filme A, o filme B, o filme C, o que eu quisesse. Isso diminuiu um pouco o lucro de Hollywood e também estavam surgindo as primeiras escolas de cinema no mundo, onde os primeiros grandes caras que saíram derivados de estudo de escola de cinema nos Estados Unidos foram tipo Steven Spielberg, George Lucas, Peter Bogdanovich, Francis Ford Coppola. E nesse período, já beirando a década de 70, eles eram conhecidos como tipo os moleques do cinema, assim, eu chamava eles realmente de moleques, porque eles eram jovens e eles viraram as costas de Hollywood e falaram, não, eu quero fazer os meus filmes, eu não quero que a indústria meta o dedo no que eu vou fazer. Francis Ford Coppola lança Poderoso Chefão, George Lucas lança Star Wars, Steven Spielberg lança Tubarão, que foram filmes que foram feitos independente da indústria. E isso meio que deu uma quebrada maior ainda em Hollywood. Então, Hollywood marca a necessidade de transformação como indústria. Eles meio que pensam, cara, se vai ter gente que vai fazer os filmes que os artistas querem ver, eu não preciso me preocupar em fazer filme para artista ver, eu quero fazer dinheiro. Então eles começam a se preocupar com a indústria. Eles falam, não, a partir de agora, esses moleques ensinaram pra gente que eles não dependem da gente, então a gente tem que mudar a nossa forma de ver o cinema. Tanto é que, década de 70, começo da década de 80, deu-se uma estagnada em geral no cinema. Apesar de a gente saber que tiveram alguns lançamentos de alguns filmes muito bons, tipo, tem Taxi Driver foi lançado, Toro Indomável foi lançado nesse período. Mas foi um período em que Hollywood como um todo estava voltada mais em fazer o cinema mais político, que eram os filmes de guerra, que botavam os Estados Unidos como certo na parada. Os filmes que iam contra os comunistas, eles usavam o cinema como uma alternativa para tentar barrerar o que estava tendo de conflito ali. Período de guerra, período de pós-guerra, guerra do Vietnã, Guerra Fria, todas essas coisas. E a indústria cinematográfica, eu trouxe isso aqui como exemplo, quando o Sergio Leone terminou de fazer o Era Uma Vez na América, o filme tinha 230 minutos de duração. E eles falaram, você não vai colocar esse filme com 230 minutos de duração porque para a indústria não é viável. A gente precisa de mais tempo nos cinemas, então seu filme vai ter menos tempo. Ele chegou a ser lançado nos Estados Unidos com 120 minutos, 130 minutos de duração e só anos depois ele conseguiu ser lançado em vídeo como uma versão do diretor, a versão estendida do diretor. E a indústria começava a se meter muito na história. E continuou assim até o começo da década de 90, o surgimento do cinema digital, que era quando algumas pessoas acreditavam ainda que o cinema tinha que ser com a películazinha do jeito que era, e permaneceu assim por mais de 80% das produções, mas já era acessível para outras pessoas que queriam fazer cinema. Tipo, cara, eu não tenho pouco dinheiro, mas eu posso comprar uma câmera e gravar numa fita cassete e gastar menos, vou fazer assim, saca? E aí surgiram filmes nesse período como tipo Sexo, Mentiras e Videotapes, que é um filme gravado em digital, que fez bastante sucesso. Tipo, 4 personagens, uma história super simples, mas que tipo, deu super certo. Steven Soderbergh ganhou vários prêmios com isso. E o filme digital que ganhou mais repercussão internacional do período, que foi o Forrest Gump, que ganhou Oscar e tudo. Daí eu já não tenho mais produto para falar, eu ainda tenho 1 minuto. O que é legal de se perceber é que tipo, foram várias alternativas que a indústria viu como necessidade de se renovar, de se inovar e de fazer coisas novas para que a indústria não ficasse estagnada. Tanto é que o 3D voltou agora, tipo, na década dos anos 2000, final 95 para frente, um dos booms que deu foi tipo a tecnologia digital, tipo, a introdução do computador de verdade no cinema. Tanto é que em 95 saiu Toy Story, que foi o primeiro filme todo em computação digital já feito. Matrix no ano 2000, tipo, o som do digital nos cinemas, 5.1, o som que gira ao seu redor e tal, todas essas coisas foram lançadas. E a indústria estagnou de novo e o 3D voltou de novo, saca? Tipo, eu sou uma pessoa que eu sou contra o 3D, eu não curto, particularmente eu não gosto. Mas tá aí, tá melhor do que era antes. E tem o seu grande levantador de bandeira aí, que é o James Cameron, que é um cara que, para a indústria cinematográfica, ele é um gênio. Para mim, como diretor, ele não é muito genial. Apesar dele ser uma das 2 maiores bilheterias da história do cinema, né? Titanic e Avatar são as 2 maiores bilheterias do cinema, os 2 filmes são dele. E é isso. E aí fica de pergunta, tipo, o que vai acontecer agora, né? Tipo,
Qual vai ser a próxima invenção do cinema para mudança? Boa pergunta? Mas ele tá com cara de dúvida. Alguma dúvida, pessoas?